Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Boa noite, que a paz de Cristo esteja com você. Venho aqui compartilhar uma palavra do Senhor. E quando a gente compartilha a palavra do Senhor, sempre a ministração começa conosco, continua, e a gente estende essa ministração que iniciou comigo, eu quero estender a vocês, irmãos. Mas, primeiramente, eu convido a todos a curvar vossas cabeças para nós estarmos orando. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias que renovaram nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua fidelidade com as nossas vidas, pela tua bondade, Senhor. Nós te agradecemos, né, Senhor, nessa noite, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, mesmo em tempos difíceis. Nós podemos sentir a tua bondade, nós podemos provar a tua bondade e nós podemos, Senhor Jesus, ter a esperança, porque nós ainda estamos vivos e quanto à vida há esperança e tu és a nossa esperança, Senhor Jesus. Nessa noite, Senhor, Espírito Santo, eu venho te pedir que a tua palavra, Espírito Santo, venha tocar os corações daqueles que estarão olhando, estarão assistindo, estarão cultuando, Senhor, e te buscando nessa noite. Venha ministrar, Espírito Santo, a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9. A palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vou repetir. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui Jesus está falando do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, mas antes vamos só fazer uma introdução para nos situarmos aonde que Jesus estava falando. Jesus nesse momento ele estava instalado em Cafarnaum, cidade marítima, cumprindo-se também nesse momento uma das promessas, uma das profecias lá do profeta Isaías, que está lá em Isaías 9:1, você pode depois acompanhar. Esse lugar, e agora com essa tecnologia toda, e a gente possa ver essas imagens, mesmo não estando lá, mas é um lugar que historiadores dizem que é um lugar onde tem uma beira-mar, onde Jesus escolheu os seus primeiros discípulos, tendo eles Pedro, André, posterior Tiago e João nessa passagem. E sua fama já tinha sido percorrida, sua fama de curar, sua fama de expulsar demônios, e uma multidão nesse momento o seguia. Multidão levava as pessoas acometidas de enfermidades, de tormentos, endemoniados, e seguiam. Multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, isso tudo está escrito ali antes, em Mateus 4:12, depois você pode estar olhando. E abrindo a boca, eles os ensinava. E tendo essa multidão, então Jesus resolveu subir ao monte. Por que ele resolveu subir ao monte? Para enxergar a todos, né? E até analisando esse historiador dizendo, nesse local exatamente tinha também uma boa acústica. Então, além de tudo isso que ele fazia, que essa multidão o seguia, ele sentou lá, abriu a boca para ensinar a todos, e seus discípulos sentaram juntamente com ele. E eu vou me deter somente no capítulo 5:9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, porque eu acredito que é um momento que nós estamos vivendo de sermos pacificadores, de entendermos o que é sermos pacíficos e pacificadores. Mais uma vez, nós vemos Jesus falando não apenas de quão feliz ou bem-aventurado é quem faz a coisa certa, como feliz é essa pessoa pelo resultado que ela vai experimentar diante daquilo que ela faz. O Senhor Jesus está falando de sermos pacificadores, e ele fala, consequentemente disso, do resultado dessa atitude. Depois, lá no final, nós vamos ver esse resultado. Mas é importante a gente perceber que aqui no início tem uma diferença entre ser pacífico e ser pacificador. O que Jesus está falando não exclui ser pacífico, mas nos leva além disso.
que é importante que nós possamos entender essa diferença. Porque se eu e você sermos somente pacíficos, nós estaremos falando de nós mesmos, entende? De nós mesmos sermos pacíficos. Mas o interesse do Senhor é que não apenas a gente haja em relação àquilo que diz respeito a nós, ou seja, sermos pacíficos, mas como toda a Bíblia, Ele quer que a gente promova a paz para com os outros, estender aquilo que nós temos recebido, por isso pacificador. Muito de nós acabamos buscando a Deus de uma forma muito egoísta, ou seja, buscando aquilo para nós, e falo de mim mesmo, que é um momento que estou com a minha família, não que eu tenha buscado a Deus de forma egoísta, mas que eu tenho sentido a necessidade de compartilhar aquilo que Deus tem ministrado juntamente com a minha família, entende? Então, isso também vem da nossa natureza humana, essa mentalidade de sermos sempre egoístas, que até nós conversávamos aqui anteriormente, que vem uma naturalidade que até o final a gente vai lutar com essa naturalidade carnal, ou seja, essa mentalidade, a gente tem uma inclinação da natureza carnal ainda, de ser egoísta, buscar o que Deus tem apenas pensando em nós mesmos. Mas o Senhor espera que eu e você não apenas pensemos em nós, mas pensamos também nos outros. E é o momento que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, com dificuldades particulares minhas, dificuldades particulares de vocês, de não só resolvermos os nossos problemas. Pode ter a certeza que o teu vizinho, teu amigo, teu colega de trabalho terá um problema muito maior que o seu. E é esse momento que Deus nos desperta para nós atentarmos a Ele e pensarmos nele, não somente em oração, mas em atitude e demonstrar essa paz. E mesmo assim, toda a minha caminhada cristã, a gente vai amadurecendo, como tudo na vida, e também amadurecendo no relacionamento com Deus. Nós temos que encontrar um equilíbrio, porque eu sou muito de colocar na cabeça, tenho determinada coisa, eu mergulho. Só que isso é totalmente sem equilíbrio, porque se nós buscamos a Deus e vamos buscar a Deus e vai, daqui a pouco eu estou mergulhado naquilo ali, eu esqueço dos outros. Ou daqui a pouco eu quero só ajudar os outros, mas eu também preciso ter o meu momento com o Senhor, aquilo que Ele tem para mim. Então é preciso acharmos um equilíbrio. E uma forma de ver se o Evangelho está nos tocando, além de nos mudar também a forma como vemos o outro, como agimos em prol deles. Você entende? Vamos ver, será que o Deus está me tocando? Será que o Evangelho ainda está me tocando? Será que a forma correta se eu estou vendo só eu mesmo, tem alguma coisa de errado? Nós sentimos quando o Evangelho está nos tocando, quando nós temos um pensamento diferente daqueles que nos cercam, um pensamento de vida em prol desses. Só que nós vamos falar de 2 níveis de paz que precisamos entender para promovermos essa paz. A primeira é a paz com Deus. A segunda é a paz com os outros, paz com as pessoas. A primeira que diz paz com Deus, eu agora convido você a abrir lá a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1 diz assim, a palavra: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir mais uma vez. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo aqui utiliza a expressão temos paz com Deus, ele não está falando apenas de alguém que superou as suas inquietações, que superou as suas ansiedades. É um momento que a gente está vivendo inflamado, é um momento que a gente está vivendo ansioso, mas não fala aqui somente que a gente passou por tudo isso, essa paz com Deus. Ele está falando de algo que era relacional. E qual que era a relação do homem antes de experimentar a salvação? A palavra de Deus nos diz, no mesmo capítulo 5,
que Paulo está escrevendo aos Romanos, lá em Romanos 5:10, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o que nós éramos antes da salvação? Inimigos de Deus. Por isso que é importante para nós analisarmos e entendermos que é ser pacífico e pacificador, é entender o que é essa paz com Deus. Antes do intermédio do Senhor Jesus, nós éramos inimigos. Ele nos chamou para uma reconciliação, construir um relacionamento com Ele, consequentemente entendermos a paz com Deus. O pecado gerou não apenas a separação do homem para com Deus, mas o colocou debaixo do juízo, o colocou numa condição de inimizade. Quando a palavra que nos fala de paz com Deus, não fala de um sentimento apenas de uma paz interior, zen, não é isso, vai mais além. O Evangelho sempre vai mais além, e conforme nós caminhamos, nós vamos descobrindo isso. Daí você pode me questionar, mas Jesus, eu conheci Jesus, ele não é o príncipe da paz? É óbvio, é lógico que Jesus é o príncipe da paz, é lógico que a obra que ele faz nas nossas vidas é trazer uma paz sobrenatural. A Bíblia também fala de uma paz que excede todo entendimento, mas quando o apóstolo Paulo diz termos paz com Deus, ele vai além disso, ele fala de consertarmos um relacionamento quebrado, por meio de reconhecer a obra de perdão, de reconciliação, justificação que Jesus Cristo nos proporcionou por meio da cruz. Amém? Convido vocês a abrir agora a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nossa condição antes era de inimizade. A Bíblia diz que Jesus fez por nós não apenas nos reconciliar no corpo da sua carne, mediante a sua morte, mas a Bíblia diz com o propósito de nos apresentar diante de Deus inculpáveis, irrepreensíveis e santos. Essa é a obra da cruz. Ele remove a inimizade do homem, resultado do pecado, e ele traz a paz com Deus. Ele traz a reconciliação, ele traz a reconexão. Não posso pensar no Evangelho como algo que apenas traga uma paz interior, mas é uma paz que traz a reconciliação com Deus. Você entende? Agora, depois de entendermos isso, de ter a paz com Deus, precisamos ser pacificadores. E o primeiro ponto de ser pacificador é promover a paz com Deus aos outros, da mesma forma como eu e você já experimentamos. Você entende? Você foi reconectado, foi reconciliado, recebeu um ministério da reconciliação, teve essa paz com Deus, mas vamos além. Agora, no primeiro momento, nós vamos fazer os outros, através do intermédio do Espírito Santo, conhecer essa mesma paz que você tem, a paz com Deus. Convido vocês a abrir agora a palavra do Senhor, para nós darmos seguimento em 2 Coríntios 5, 18 ao 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 21. E de tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados,
e pôs em nós a palavra da reconciliação, ministério de reconciliação e uma palavra de reconciliação e um tempo oportuno para nós praticarmos exaustivamente a reconciliação. Há muitos momentos, muitas pessoas que nós conhecemos, muitos casais, muitos amigos que estão precisando disso. Nós estamos vivendo num cenário, eu não vou falar de política, mas que nós sabemos de toda a politização que é. Famílias divididas, usadas pelo nosso inimigo de A e B se dividindo. Estamos, como eu falei anteriormente, inflamados. Nós não conseguimos mais encontrar pessoas pacíficas e que promovem e ser pacificador. Então, é um momento que Deus nos chama para nós usarmos o ministério da reconciliação, não somente nessas famílias, nas nossas famílias, nos nossos amigos, nos nossos relacionamentos. Isso muitas vezes vai nos tornar um pouco, de repente, chatos. E eu não digo aqui ter umas posturas de mimimi, de coitadinho, e eu não posso falar disso, porque eu tenho uma personalidade muito forte, me controlo sempre pelos meus posicionamentos, para não entrarmos, digamos assim, em polêmicas, mas o Espírito Santo tem ministrado muito forte comigo isso, de trazer para minha casa, de tantas pessoas que estão inflamadas, cuidado que assistirmos, irmos para a palavra, sermos pacíficos, sermos pacificadores, exercermos o ministério de reconciliação. Vou continuar que eu parei aqui, perdão, no versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogávamos, pois, a parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não apenas fez de nós pessoas reconciliadas com Ele, mas nos deu o ministério da reconciliação, promover a mesma reconciliação. E se usamos essa mesma lógica de que ter paz com Deus é estar reconciliado, então, da mesma forma como fomos reconciliados, temos que ser reconciliadores, sendo promotores pela mesma paz com Deus. A obra da cruz é uma troca. O pecado que nós cometemos e Jesus, em momento algum, cometeu, foi lançado sobre ele. Como diz em Isaías, o castigo que nos traz a paz estava com Deus, estava com Jesus, estava sobre ele. Amém? Amém? Entendido? Temos a paz com Deus, éramos inimigos, recebemos essa reconciliação, temos uma paz com Deus sobre nós. E agora nós vamos estender aos outros para que eles experimentem a mesma paz que nós temos com Deus. E vamos para a segunda parte, que para sermos pacificadores, que é a paz com as pessoas, a paz com os outros. Convido você a abrir agora a palavra do Senhor. E me perdoa se você está manuseando bastante aí, mas vamos gastar um pouco o seu dedinho. A palavra lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Amém? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que de muito de nós, já crente um pouquinho mais velho, sempre pegou slogans de mensagens e congressos: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Só que a gente comete sempre erros de pegarmos um pouquinho da vírgula e fazermos algo. Aqui diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Será que somente sermos santificados nós não vemos o Senhor? Ou a gente precisa da paz para sermos santificados, para vermos o Senhor? Porque o que é uma santificação? Nós fomos tratados e ministrados através de uma santificação com relacionamento. Liberando o perdão, recebendo o perdão, tendo a humildade. Isso vai gerando esse processo de santificação. Não é você se separar nesse momento de pandemia.
olhar diariamente a tua Netflix, acha que você não está mais cometendo pecado, ou parar de se relacionar com qualquer tipo de pessoa, fazer apenas uma oração diária e achar que está se relacionando ou achar que está se santificando. Não. A palavra de Deus, e eu sempre digo isso, é o verdadeiro e único livro que fala de relacionamento do início ao fim. Uma autoajuda de relacionamento do início ao fim, para todas as situações das nossas vidas. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação envolve relacionamentos, muitos pecados, e nós entendemos que pecado é a quebra de um mandamento, que significa a quebra da lei de Deus. São praticados quando erramos a forma de nos relacionar e de tratar os outros. A Bíblia, diga-se de passagem, é o verdadeiro livro de nos relacionarmos. Dos 10 mandamentos, e a Bíblia nos fala dos 10 mandamentos que encontramos na Velha Aliança, 4 deles regem a nossa relação com Deus. E 6 deles regem a nossa relação com os outros. Então, como nós dizemos que a Bíblia é um livro de relacionamento? 4 dos 10 mandamentos regem o nosso relacionamento com Deus, na Velha Aliança, e 6 com os outros. Estou quase encerrando, irmãos. Fiquem tranquilos. A epístola do apóstolo Paulo a Filemon, eu lembro uma pregação do pastor Disseu sobre isso, é uma história linda de reconciliação. O apóstolo Paulo tenta trabalhar no coração de Filemon a resposta devida ao seu escravo Onésimo, que se converteu na prisão, serviu a Paulo, se colocou totalmente à disposição do mesmo. Então, Paulo, nesse intermédio, buscou ser um pacificador, porque ele experimentou essa paz com Deus. Ele experimentou e Deus fez levar isso aos outros, mas também um pacificador entre pessoas. São princípios claros. Além de Jesus nos ensinar sobre o perdão, além de falar que em nosso coração não pode haver raiz de amargura, porque vai contaminar os outros, nós precisamos urgentemente, nesse tempo exato, a mensagem bíblica de sermos promotores da paz. Uma coisa é não quebrar o relacionamento e não criar problemas. A outra é se transformar num solucionador ou um cooperador na solução de problemas de relacionamento que já aconteceram. Ou seja, não é só você resolver o seu problema. Eu tive um problema, eu vou resolver o meu problema. Não. É resolver e ser um cooperador dos outros, cooperador de Deus para resolver os problemas dos outros, ser um instrumento de Deus. Jesus mesmo diz: se você souber que o seu irmão tem algo contra você, vai consertar. Não precisa você ter feito algo ou ele ter feito algo. Daqui a pouco ele está com uma minhoquinha na cabeça e o Espírito Santo ministrou contigo isso, que não aconteceu nada. Mas o Espírito Santo falou que ele tem alguma coisa. Não espera ele vir. Vai consertar com ele. Filipenses 4:2 diz, vamos abrir Filipenses 4:2 rapidinho. E para os irmãos casados, que daqui a pouco vão ter filhos, aqui fica uma dica de nome bíblico. Filipenses 4:2 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Outra versão diz assim, que resolvam o seu desentendimento. Ou seja, elas em algum momento perderam a sintonia. Evódia e Sintique. As irmãs perderam a sintonia. Isso tudo, além de nos abençoar, de ter paz com Deus, de nos colocarmos no centro da vontade dele, e é isso que nós precisamos entender também, de nós nos colocarmos no centro da vontade dele, não nós sermos o centro, não em momento nenhum, a Bíblia fala isso, mas nós de sermos o centro da vontade dele,
de sermos pacificadores, de levar os outros a ter o mesmo encontro com Cristo, além de ter a paz com pessoas, que é algo libertador e promove isso entre os outros. Isso tudo nos coloca num lugar muito específico, que é o resultado que nós falamos lá no início. Mateus 5, 9. Vamos ler de novo para encerrarmos. Mateus 5, 9. O resultado de tudo isso, entendermos de ter a paz com Deus, a reconciliação, fazer com que as pessoas tenham e entendam essa paz que nós tivemos e ter a paz com os outros. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse é o resultado. Sermos chamados filho de Deus. Se só ser um pacificador fosse algo que mudasse a nossa natureza, a gente não precisaria da obra de Jesus para a salvação. Quando ele diz, serão chamados filhos de Deus, ele está dizendo que o comportamento de um filho é reproduzir a natureza do pai. E aqui, quantos pais estão olhando, e tem um aqui perto de mim, você não sabe o bastidor aqui que atrás, aqui que ficam aqui os olhos, Senhor Jesus. Você, pai, você vê quantas vezes o seu filho, às vezes, sem querer, te imita. Ele te imita o teu jeito, te imita o jeito de andar, de falar. Então, quando ele nos diz sermos chamados filhos de Deus, é nós reproduzirmos a natureza do Pai. Um filho reproduz a natureza do Pai. Então, serão chamados filhos de Deus, porque os pacificadores revelam a natureza de Deus. Revelam a natureza de Deus, uma reconciliação com Ele, ter a paz com Deus, entender, fazer que os outros, através do Espírito Santo, entendam o que é ter essa reconciliação e ter a paz com Deus e ter a paz com outros, andar em paz com os outros, para nos trabalharmos a santificação e vermos a Deus. Amém? Amém? E o contrário de tudo isso, eu não vou abrir, mas vou deixar para você ler. O contrário de tudo isso, que a Bíblia diz tudo o correto e diz também como não fazer. Está lá em Provérbios 6, 16, 19. O que ele abomina. O contrário de tudo isso, de todo relacionamento, está lá. Provérbios 6, 16, 19. Vamos ler, pastor? Provérbios 16, vamos ler então. O contrário de toda essa paz, o contrário de todo esse ser pacificador, está aqui. Provérbios 6, 16 ao 19. Essas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. 6, que o Senhor aborrece. E a 7ª, o que semeia contenda entre irmãos. Então isso é tudo ao contrário de ser pacificador. O que semeia contenda entre irmãos, infelizmente não terá o resultado de ser chamado filho de Deus. Filha de Deus. Semear contendas. Quantas vezes nós estamos em grupo do WhatsApp e nós recebemos aquela sementinha da discórdia, treta e causa, é isso que eu gosto. É o que nós estamos vivendo. E esta pandemia, com certeza, é consequência, claro, é verdade que nós estamos vivendo, mas é consequência de semearmos tantas contendas e não entendermos o que é a paz com o Senhor. Então aqui é o contrário de ter. Nós vamos ficar com um resultado bom, né? De entender, ter a paz com Deus, a paz com os outros e promover a paz do Senhor. Sermos pacificadores nesse tempo tão necessário. Amém? Vamos orar então para encerrarmos. Senhor Deus, te sou grato mais uma vez, Pai, por este momento. Espírito Santo, que essa semente, Senhor, colocada em nossos corações, sejam transformadas, Senhor Jesus, em resultados de nós conseguirmos, Senhor Jesus, que mais pessoas sejam chamadas filhas de Deus. De repente, Senhor Jesus, muitos dizem que é fácil para um ou fácil para outro dizer que tem paz, mas nós sabemos, Senhor Jesus, a quão luta na nossa natureza, mesmo tendo recebido a Tua paz, mesmo termos sido reconciliados contigo. Então, nos ajuda em todo o momento, Senhor Jesus, o nosso caminhar. Ajuda, Senhor Jesus, o nosso irmão. Ajuda, Senhor Jesus, os nossos familiares.
a sermos, Senhor Jesus, pacificadores, Senhor Jesus. Pacificadores nas nossas casas, pacificadores onde nós nos relacionamos, Senhor Jesus. E precisamos sim da tua ajuda. E estende ao Espírito Santo que outros provem nesse tempo tão crítico, nesse tempo que as pessoas estão brigando, Senhor Jesus, que as pessoas, Senhor Jesus, estão inflamadas umas com as outras, nesse tempo que as pessoas estão cegas de entendimento, Senhor Jesus. Venha com o teu amor e venha com a tua paz, que nós sejamos instrumentos pacíficos, mas que nós sejamos instrumentos para promover a paz, sermos pacificadores, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, que fiquem com a paz do Senhor. Amém.